No fundo de um poço seco, no calor do deserto, um jovem de 17 anos ouvia os próprios irmãos negociarem o preço da sua vida. 20 moedas de prata. Foi quanto valeu José aos olhos de quem deveria amá-lo. Vendido como escravo, levado a uma terra estranha, e depois jogado numa prisão por um crime que jamais cometeu. 13 anos se passaram assim, no silêncio, sem resposta, sem sinal. Mas havia uma mão que ele não conseguia ver, transformando cada traição em degrau. E o dia em que José finalmente entendeu o porquê de tudo mudaria a história de uma nação inteira. Anos antes daquele poço, José era apenas um menino numa tenda em Canaã, o favorito de um pai chamado Jacó. Você consegue imaginar a cena? Uma túnica de muitas cores nos ombros de um só filho, enquanto os irmãos observavam de longe e sentiam o peito apertar. Em Gênesis, capítulo 37, está escrito que os irmãos não podiam falar com ele pacificamente, porque viam que o pai o amava mais. José tinha tudo o que um jovem poderia querer. O amor de Jacó, sonhos que pareciam grandes demais para um pastor e um futuro que ninguém ainda conseguia enxergar. E talvez seja aí que a história comece de verdade, porque foram justamente os sonhos que selaram o destino de José. Numa noite ele sonhou que feixes de trigo se curvavam diante do céu. Em outra, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para ele. Quando contou tudo aos irmãos, o ciúme virou ódio. E o ódio, como costuma acontecer, esperou apenas a oportunidade certa. Ela chegou num campo distante, perto de Dotã. Jacó enviou José para ver como estavam os irmãos com os rebanhos. Quando os filhos de Jacó o viram chegando ao longe, com aquela túnica que tanto detestavam, alguns já queriam matá-lo ali mesmo. No fim, decidiram lançá-lo num poço vazio. E enquanto José implorava lá embaixo, eles se sentaram para comer pão. Imagine só, comer, conversar, ouvir a voz do irmão pedindo socorro e seguir mastigando. Quando uma caravana de mercadores passou rumo ao Egito, venderam José por 20 peças de prata e mergulharam a túnica em sangue de bode para enganar o pai. Aqui está o detalhe que muda tudo. Naquele momento, José não tinha a menor ideia de que aquilo fazia parte de um plano maior. Para ele era só o fim da família, o fim dos sonhos, o fim de tudo o que conhecia. E talvez você já tenha estado exatamente nesse lugar, no fundo de um poço que não escolheu, traído por quem deveria proteger, sem entender por que Deus permitiu. Mas o poço não era o destino de José, era apenas o começo da estrada. No Egito, ele foi comprado por Potifar, um oficial importante a serviço de Faraó. E aqui a Escritura nos dá uma frase que vale a pena guardar. Em Gênesis 39 está dito que o Senhor estava com José e tudo o que ele fazia prosperava nas suas mãos. Repare, José ainda era escravo, longe do pai, sem qualquer sinal de que voltaria. E ainda assim, Deus estava com ele. A presença de Deus nem sempre nos tira da provação, às vezes ela caminha conosco dentro dela. José subiu de posição, Potifar lhe confiou tudo o que tinha, e foi justamente quando as coisas pareciam melhorar que veio o segundo golpe. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo e José recusou, dizendo que não pecaria contra Deus. A resposta dele à tentação foi correr. Mas a mulher, ferida no orgulho, mentiu. Acusou José de um crime que ele jamais cometeu. E sem julgamento, sem defesa, sem que ninguém ouvisse a verdade, o jovem fiel foi lançado de novo numa cova, dessa vez chamada prisão. Pense no que se passava no coração dele. José tinha feito tudo certo. Tinha resistido, tinha honrado a Deus, tinha escolhido a integridade quando ninguém estava olhando. E a recompensa foi uma cela. Quantas vezes a vida parece funcionar assim? Você faz o certo e parece perder. Você se mantém puro e parece pagar caro por isso. Porque mesmo na prisão, a mesma frase se repete. O Senhor estava com José. Ele ganhou a confiança do carcereiro, cuidou dos outros presos. E um dia interpretou os sonhos de 2 homens que tinham servido a Faraó. A um deles, José pediu apenas uma coisa. Lembra-te de mim quando tudo estiver bem contigo. Mas o homem foi solto, voltou ao palácio e esqueceu. José continuou ali, mais 2 anos inteiros no esquecimento. E talvez essa seja a parte mais difícil de toda a história. Não a traição, não a prisão, mas o silêncio que veio depois. O Deus que parecia distante e a oração que parecia não ter resposta. Só que o silêncio de Deus nunca é a sua ausência. Naqueles 13 anos, enquanto José esperava sem entender, cada injustiça estava sendo costurada num propósito que ele ainda não podia ver. E então, num único dia, tudo mudou. Faraó teve um sonho que ninguém conseguia explicar. Vacas gordas, devoradas por vacas magras. Espigas cheias engolidas por espigas secas. Foi quando o copeiro finalmente se lembrou do jovem hebreu na prisão, tiraram José da cela, rasparam sua barba, trocaram suas roupas e o colocaram diante do homem mais poderoso da terra. E em Gênesis 41, José interpreta o sonho. 7 anos de fartura viriam, seguidos de 7 anos de fome. E mais do que isso, ele apresenta um plano para salvar o Egito. Se a história está tocando algo dentro de você hoje, eu te convido a respirar fundo e continuar comigo até o fim, porque o que aconteceu com José é uma promessa para todo o coração que ainda está esperando no escuro. Faraó olhou para aquele ex-prisioneiro e viu algo que ninguém mais tinha visto. Naquele mesmo dia, José foi de escravo a governador, o segundo homem mais poderoso do Egito.
Ele tinha 30 anos. 13 anos haviam passado desde o poço, e cada um deles agora se entendia, tinha sido um degrau. Veja como Deus trabalha. O poço levou ao Egito, a casa de Potifar o ensinou a administrar, a prisão o colocou perto do copeiro, e o copeiro o levou diante de Faraó. Nada do que parecia perdido foi desperdiçado. Nenhuma lágrima caiu no chão sem ser recolhida pelas mãos de Deus. Mas a história ainda não tinha chegado ao seu coração verdadeiro. Quando a fome se espalhou pela terra, ela alcançou também Canaã. E um dia, 10 homens cansados e famintos chegaram ao Egito em busca de comida, sem saber que se curvavam diante do irmão que tinham vendido. Eram eles, os mesmos que o jogaram no poço, os mesmos que negociaram sua vida por 20 moedas. E ali estavam, ajoelhados, exatamente como nos sonhos de tanto tempo atrás. José os reconheceu de imediato, e aqui estava o momento. O poder estava todo nas mãos dele. Uma palavra, e poderia se vingar de tudo. Anos de traição, de prisão, de silêncio, tudo poderia ser cobrado naquele instante. Mas José fez outra coisa. Ele chorou tão alto que toda a casa de Faraó ouviu, e disse aos irmãos as palavras mais surpreendentes de toda a sua história. Eu sou José, vosso irmão. Em Gênesis 45, ele os abraça e fala algo que só faz sentido para quem viu a mão invisível trabalhando. Não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus. Foi Deus quem me pôs diante de Faraó para preservar a vida de muitos. José não estava negando a maldade dos irmãos. Ele a tinha sentido na pele, dia após dia, mas tinha aprendido a enxergar além dela. Onde os irmãos viam crime, José passou a ver providência. E mais tarde, depois que Jacó morreu, os irmãos ficaram com medo de que José finalmente se vingasse. Foi então que ele disse a frase que resume tudo. Em Gênesis 50, versículo 20. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vemos hoje, conservar muita gente com vida. Pare e ouça isso de novo. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. José não disse que o mal nunca aconteceu, ele disse que Deus o transformou, e é exatamente aí que mora a esperança para você e para mim. Deus não promete que ninguém vai te ferir, ele promete que nenhuma ferida no caminho de quem confia nele terá a última palavra. Talvez você esteja vivendo o seu poço agora, talvez esteja na sua casa de Potifar, fazendo o certo e parecendo perder. Ou talvez esteja naquele silêncio comprido da prisão, esperando uma resposta que parece não chegar. Se for esse o seu caso que parece de José, lembre-se de que 13 anos de silêncio não foram 13 anos de abandono, eram 13 anos de preparação. O Deus que estava com ele no poço, na casa de Potifar e na cela, é o mesmo Deus que está com você agora, no meio do que você ainda não entende. E quanto àquela traição que você carrega, aquele nome que te machucou, aquela porta que se fechou de forma injusta, talvez seja a hora de orar como José viveu. Não pedindo vingança, mas confiando que a mesma mão que recolheu cada lágrima dele pode recolher as suas também. Porque o perdão não apaga o que foi feito. Ele apenas entrega ao Deus que sabe transformar o mal em bem. A vida de José começou num poço e terminou num palácio. Mas a sua maior vitória nunca foi o trono. Foi o coração que aprendeu a perdoar. Vós intentastes o mal contra mim, ele disse aos irmãos que o venderam, porém Deus o tornou em bem. E se Deus fez isso por um jovem vendido por 20 moedas de prata, esquecido numa prisão estrangeira, confie que ele ainda está escrevendo, em silêncio, o capítulo mais bonito da sua história. Se essa palavra tocou seu coração hoje, fique com a gente, porque há muitas outras histórias como essa esperando por você aqui no canal. Que você descanse sabendo que a mão que você não consegue ver ainda não soltou a sua.